Bom dia, somos o grupo 6 e vamos falar sobre usos e aplicações dos tensoativos biodegradáveis. O que são tensoativos? Tensoativos é um tipo molecular que apresenta uma parte apolar ligada a outra parte polar, que é responsável pela solubilidade de certos produtos a se juntarem com a água. Alguns exemplos de tensoativos mais utilizados no dia a dia são sabões, detergentes, shampoos e sabonetes. Bom, agora eu vou falar sobre tensoativos biodegradáveis. Os tensoativos biodegradáveis, também conhecidos como tensoativos verdes, podem ser degradados por micro-organismos existentes na natureza. Dependendo do ambiente, verifica-se que a biodegradabilidade das moléculas do tensoativo ocorrerá mais ou menos 24 horas. Isso ocorre porque não há ramo na cadeia de carbono e é amplamente degradado por micro-organismos, reduzindo assim o impacto ambiental. Esses compostos podem ser produzidos através de biotransformações de hidrocarbonetos de petróleo ou a partir de substratos renováveis, como resíduos de processamento de planta, glicerol, óleos e etc. Os biotensoativos são classificados de acordo com as suas características químicas e origem microbiológica, e subdivididos em glicolipídios, lipopeptídeos, ácidos graxos, biotensoativos particulados e biotensoativos poliméricos. Os biotensoativos também podem ser divididos de acordo com seu peso molecular. Biosurfactantes de alto peso molecular e o de baixo peso molecular. Os biosurfactantes de alto peso molecular são compostos pelos biotensoativos particulados e poliméricos, enquanto o segundo grupo inclui glicolipídios, lipopeptídeos e ácidos graxos. E os de baixo peso molecular são capazes de reduzir a tensão interfacial. Agora vamos entrar no assunto sobre as aplicações dos compostos biodegradáveis. Como podemos ver, as principais aplicações dos tensoativos biodegradáveis são a presença de emulsões e a detergência. No entanto, essas duas funções dos tensoativos provocam também a formação de espuma. Bom, as aplicações de emulsões consistem em duas fases líquidas e miscíveis, geralmente água e óleo, e que pode ter consistência líquida ou semissólida. A forma líquida é usada para uso interno ou externo, já o semissólido somente para o externo. Em relação a classificações das emulsões, temos os seguintes padrões: tamanho das gotículas, composto por microemulsões, que são constituídas de microgotículas dispersas e dinâmica, que possui diâmetro variado entre 5 a 100 nm, e as emulsões que apresentam gotículas que variam entre 100 e 10.000 nm. Os números de fases são as emulsões simples e emulsões múltiplas. As emulsões simples é de água em óleo, ou seja, como no exemplo no slide, AO, que consiste em gotas de óleo dispersas em uma fase de óleo contínua. Na emulsão de óleo e água, OA consiste em gotículas de óleo dispersas em uma fase contínua de água. Já emulsões múltiplas possuem uma estrutura mais complexa, do tipo comum água, óleo e água, AOA, sendo composta por gotas de água dispersas em gotas de óleo. Por exemplo, a emulsão AOA é composta por gotículas de água dispersas em gotículas de óleo, sendo as últimas dispersas em outra fase aquosa, denominada fase aquosa externa. Passando para a detergência, geralmente, dois tipos de sujeira são encontrados no caso da detergentes: material líquido, oleoso e sólido particulados.
A interação da interface de cada um desses normalmente é muito diferente de substratos sólidos. O mecanismo de remoção à sujeira pode ser diferente. Para a absorção de sujeira ser predominante, possui interação de Van der Waals, material não polares, como óleos de hidrocarbônicos. Pode ser particularmente difícil de remover das superfícies hidrofóbicas, por exemplo, poliésteres. Sujeiras hidrofólica, argila, por outro lado, ácidos graxos e etc., podem ser difíceis de remover da superfície hidrofólica, como o algodão. Forças mecânicas também inibem o efeito da limpeza, especialmente em materiais fibrosos, como partículas sólidas, devido à sujeira entre as fibras. Obviamente, o processo de limpeza pode ser muito complexo. Somente em um sistema bem definido você pode obter os resultados ótimos, tendo o detergente universal fora de estar ao alcance da tecnologia. Para encerrar, temos a formação de espuma, que consiste na agitação necessária durante a lavagem e a preparação da emulsão. Precisa da agitação da solução ou mistura aquosa, usado para ocorrer a solubilização dos tensoativos, reduzindo o tamanho da gota de óleo, removendo a sujeira, e a distribuição de todas as micelas pelas partes do líquido, para garantir o processo de detergência e emulsão seja eficiente. Através dos processos, sempre ocorreram na presença de micelas. No entanto, essa agitação é a principal causa da formação de espuma, ou seja, um conjunto de interações intermoleculares entre ar, água e tensoativos. Para a espuma existente, a presença de tensoativos é necessária a fim de reter gás no ar. Uma vez que os tensoativos reduzem a tensão superficial do líquido, temos a presença das bolhas se formando e multiplicando ao receber fricção. Agora vou falar um pouco sobre os produtos biodegradáveis. O que são? Produtos biodegradáveis são aqueles compostos por itens orgânicos, ou seja, aqueles que são bem menos prejudiciais à natureza, já que se decompõem com mais facilidade devido à ação bacteriana e, portanto, são vistos como uma alternativa mais sustentável. O que são produtos biodegradáveis com tensoativos em sua composição? São produtos que apresentam em sua estrutura a cadeia carbônica sem ramificação, sendo assim mais fácil a degradação pelas bactérias. Já os produtos não biodegradáveis possuem cadeia carbônica ramificada, sendo mais difícil a sua degradação. Algumas causas do não uso dos tensoativos biodegradáveis. Como a Laís falou anteriormente, os tensoativos reduzem a tensão superficial do líquido, tendo a presença das bolhas se formando e se multiplicando ao receber o atrito. O uso de detergentes compostos de tensoativos não biodegradáveis podem haver formação de espuma que não se degrada e ficará imersa sobre lagos e rios, causando um grande impacto visual e prejudicando a saúde dos animais aquáticos, podendo levá-los à morte. Aí, como na imagem, eu trouxe duas imagens, uma de um rio que está coberto de espuma de detergentes compostos de tensoativos não biodegradáveis e no outro rio onde a espuma não biodegradáveis matou alguns animais aquáticos.